Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20, o seguinte: Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, há uma justiça que podemos produzir, capaz de atender ao olhar humano. Uma justiça superficial e de aparências. Ela não atende ao reino de Deus. Nele não serve superficialidades. No reino de Deus, o amor é inegociável e a retidão é mais do que não fazer as coisas erradas. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus analisa a justiça dos fariseus e mestres da lei e expõe os seus enganos. Eles colocavam exigências pesadas sobre as pessoas, exigências que eles mesmos não conseguiam cumprir. Tinham prazer em dominar as pessoas e de estarem em evidência. Achavam-se superiores aos demais. Por isso Jesus lhes disse em Mateus 23, 13: Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Não entram e os impedem de entrar. Eles fechavam porque eram legalistas e ensinavam um relacionamento com Deus baseado no mérito e na observância de regras e leis, desprezando assim a graça e a misericórdia de Deus. Jesus disse que a piedade deles era pura aparência. Eram zelosos ao observar as regras, porém maldosos ao lidar com as pessoas. Eram líderes que buscavam seguidores para si mesmos e não para Deus. Eles se orgulhavam de fazer as suas ofertas em observância à lei, de praticarem rituais de purificação, de observarem com rigidez o dia sagrado, mas não sabiam amar, não eram humildes e não entendiam o sentido do que faziam. Por isso Jesus lhes disse em Mateus 23, versículos 23 e 24: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes e elementares da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Coavam mosquitos e engoliam camelos, ignorando o mais importante, o que deveria vir primeiro. Nas palavras de Jesus, eram sepulcros caiados, ou seja, limpos por fora, podres por dentro. Tinham o coração cheio de hipocrisia e maldade. Infelizmente, estamos sujeitos ao mesmo comportamento deles. Sim, nós corremos o risco de sermos bons em liturgias e um fracasso no dever de amar, no dever de servir, de perdoar e de cuidar. Nós corremos o seríssimo risco de valorizar mais coisas que pessoas, faltando-lhes com o respeito, o amor e a bondade que jamais poderiam faltar. Conta-se que, certo dia, um garoto procurou o pastor de sua igreja e pediu permissão para que ele e sua família se mudassem para o prédio onde a igreja funcionava. Achando estranho o pedido da criança e também curioso, o pastor perguntou-lhe a razão. O menino então explicou que era porque seu pai era muito bom quando eles estavam no templo, porém não era a mesma pessoa quando chegava em casa. Meus queridos e amados irmãos, nosso desafio não é viver a fé em Cristo dentro do templo, não é adorar no momento dos louvores, não é somente sentir a presença de Deus durante o culto. O nosso desafio é revelar o sentido de tudo isso no dia a dia, nos lugares comuns,
nos dias da semana e dentro de casa. Nosso desafio é viver uma espiritualidade que se espalhe para cada canto de nossa vida e nos leve a revelar com atitudes que fomos alcançados, amados, perdoados e reconciliados com Deus. Que nossas atitudes venham revelar que nossa fé está firmada em Jesus e que nossa vida está envolvida pelo reino de Deus. Que nós revelemos uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.